também, pois vamos todos aprender. Aleluia. Amém, meus irmãos, Pai do Senhor, estamos alegres por mais um dia nós estarmos na presença do Senhor, né? Primeiro dia da semana, nós estarmos na escola dominical para poder falar e aprender da sua palavra. Vamos se pôr de pé, meus irmãos, vamos fazer uma oração para dar início à nossa escola dominical. Glória a Deus. Faça a sua oração, agradeça a Deus por essa oportunidade de você poder estar aqui para louvar e engrandecer o nome do Senhor. Pai querido, te agradecemos por esta manhã, Senhor, gloriosa, nós estarmos na tua casa, Senhor. Obrigado, Pai, pela saúde, Senhor, e por cada um dos irmãos que saíram do seu lar, do seu aposento, para estar na tua casa, para te louvar, para aprender a tua palavra e para sentir a tua presença, o teu Espírito sobre cada coração nesta manhã, e que nós possamos, Senhor, cada dia mais ser cheio e fundamentado na tua palavra, Pai. Dai, Senhor, a tua bênção sobre nós na continuação dessa escola dominical, e que a tua presença seja notória nas nossas vidas, sobre as vidas dos professores, sobre a vida de cada aluno nesta manhã. É o que nós te pedimos, te louvamos e te agradecemos desde agora e para sempre. Amém e amém. Poder tomar seu assento. Irmão Michel cantando o hino da harpa. Aleluia. Paz do Senhor, meus irmãos. Número 75.
glória minha alma, e também doce calma, pelo sangue da cruz. Glória a Deus, aleluia. Aleluia. Meus irmãos, vamos se pôr de pé uma vez mais. Nós vamos estar orando pelos nossos professores que estão ministrando nesta manhã. Quero pedir para os professores que vão ministrar chegar até aqui na frente. Glória a Deus. Nós vamos estar orando. Irmã Alessandra, vem fazer essa oração. Glória a Deus. Cumprimento a todos com a paz do Senhor Jesus, amém? Vamos orar pelos nossos professores, né? Nós viemos aqui na casa do Senhor, agradecendo a Deus nessa manhã, para que nós possamos sair daqui abençoados. Amado e soberano Deus, em nome de Jesus, Pai, te agradecemos, meu Deus, de todo o coração por mais essa oportunidade, Senhor. Muito obrigado, Jesus. Agora eu te peço, abençoa, Senhor, os nossos professores, que aqui estão nesta manhã para lecionar os nossos corações, Senhor. Meu Deus, possamos sair daqui, Senhor Jesus, revestidos, Senhor. Possamos sair daqui abençoados pelo poder da Tua palavra, Senhor. Usa eles poderosamente, Senhor, meu Deus, em nome de Jesus. Assim nós te agradecemos, meu Deus. Muito obrigado. Amém. Podem tomar o vosso assento. Os alunos, os professores estarão se dirigindo à aula atrás. Se tiver alguém por discipulado, aí se tiver alguém por discipulado, daí o pastor está disponível para dar o discipulado lá atrás. Nosso professor, irmão Jefferson, nessa manhã, com toda a liberdade. Paz do Senhor, igreja. Amém. Que bom estar na presença de Deus, mais uma vez, né? Entregando a primícia da semana para Ele, né? É o que nós devemos fazer sempre. É algo importante de fazermos. Confesso para os irmãos que essa noite eu dormi bem pouco, irmãos. Era 5 horas, eu já estava de pé nervoso, preocupado. Porque nós vamos falar de um assunto que infelizmente ele é pouco falado nas igrejas, né? E eu fico feliz porque o autor dessa lição, o escritor dessa lição, ele está trazendo para nós algumas coisas muito relevantes, né? E algo que tem se tornado comum, mas que ainda continua sendo pecado. Tem se tornado comum no meio das igrejas, mas ainda continua sendo pecado. E o tema da lição de hoje é a sutileza da imoralidade sexual. Nós vamos começar lendo o textual. Uma irmã pode ler o textual, por favor, e um irmão depois a verdade prática. Vamos lá. Fugir da prostituição. Todo pecado que o homem comete é fora do corpo, mais do que se prostitui, peca contra o seu próprio corpo. 1 Coríntios 6:18. Mangilda, pode ler a verdade prática, Mangilda, por favor. As Escrituras condenam toda forma de prática sexual, fora da esfera do casamento, constituído por Deus. Irmãos, algo importante que nós devemos entender é que esse assunto não é para quem está lá fora, tá? Se fosse para quem está lá fora, era vendido aí, né? Era vendido lá na rua. Mas esse assunto é para quem está dentro da igreja. Então, tudo que nós falamos nessa noite é para você que está aqui, tá? É para mim que estou falando e é para você que está aqui. Então, vamos falar de algumas coisas. Talvez você fique um pouco, né, de cabelo em pé aí, mas é a realidade dos dias de hoje, irmãos, tá? As Escrituras condenam toda forma de prática sexual fora da esfera do casamento constituído por Deus. Qual que é o casamento constituído por Deus? Homem e mulher, casamento heterossexual. Então, qualquer tipo de sexo fora desse contexto é pecado, tá? Vamos lá. 1 Coríntios, na leitura bíblica em classe. 1 Coríntios, capítulo de número 6 e 15. Rapidamente, irmãos. Não sabeis vós que os vossos corpos
vossos são membros de Cristo, tomarei, pois, os membros de Cristo, e faloeis membros de uma meretriz, não por certo. Ou não sabeis que o que se ajunta com a meretriz faz seu corpo com ela? Porque serão isso, dois uma só carne. Mas o que se ajunta com o Senhor é o mesmo Espírito. Fugir da prostituição. Todo pecado que o homem comete é fora do corpo, mas o que se prostitui peca contra o seu próprio corpo. Ou não sabeis que o nosso corpo é o templo do Espírito Santo, que habita em vós, proveniente de Deus e que não sois de vós mesmos. Que fostes comprados por bom preço. Glorificai, pois, a Deus no vosso corpo e no vosso espírito, os quais pertencem a Deus. Romanos 1, versículo 26. Pelo que Deus abandonou as paixões infames, porque até as suas mulheres mudaram o uso natural, no contrário à natureza. E semelhantemente também os varões, deixando o uso natural da mulher, se inflamaram em sua sensualidade uns para com os outros, varão com varão cometendo torpeza e recebendo em si mesmo a recompensa que convinha ao seu erro. E como eles se não importaram de ter conhecimento de Deus, assim Deus os entregou a um sentimento perverso para fazerem coisas que não convêm. A nossa introdução diz assim, que nessa lição nós abordaremos questões relacionadas à sexualidade, destacaremos que a revolução sexual provocou grandes mudanças na forma como a sexualidade era vista e praticada no Ocidente, práticas antes vistas como pecaminosas e até mesmo criminosas passaram a ser tratadas com naturalidade e normalidade. Por exemplo, o sexo antes do casamento e entre pessoas solteiras, que era visto como fornicação, passou a ser uma prática cada vez mais aceita e tolerada. Da mesma forma, o adultério, que já foi tratado como crime, também passou a ser visto com naturalidade, bem como a normalização da homossexualidade. Lá no texto áureo, diz, o apóstolo Paulo começa dizendo assim, fugir da prostituição. E todo pecado, irmãos, relacionado à imoralidade sexual, a Bíblia vai nos dar um conselho. Paulo, quando ele tá falando isso aqui, ele não está dizendo assim, na verdade não é um conselho, eu não estou aconselhando vocês, isso é um mandamento, tá? Ele está dando uma ordem, está dando um mandamento. O único pecado que a Bíblia manda nós fugirmos é o pecado sexual. Então Paulo, quando ele está tratando aqui com a igreja de Coríntios, ele está dizendo isso: ei, fujam do pecado sexual, fujam da imoralidade sexual. Todos os outros tipos de pecados é possível nós vencermos normalmente. É possível nós batalharmos com alguns tipos de pecado, com alguns. Vamos usar um exemplo aí. O cara que é viciado no futebol, vamos tratar esse pecado. O cara que é viciado no futebol, que é viciado em jogos de azar, que é viciado em alguma outra coisa que não seja relacionada à imoralidade sexual, você consegue por si só combater eles, batalhar com eles. Mas o pecado da imoralidade sexual, a Bíblia é bem taxativa quando ela diz para nós que é para nós fugirmos. Ela é muito sutil, esse pecado. Esse pecado, quando ele vem, ele começa devagarzinho, e quando você vê, você já não consegue mais dominar. O pecado sexual, quando ele vem para nós, quando ele se apresenta a nós, ele vai vir com sutileza. E aí, muitas das vezes, o camarada vai dando corda, e quando vem, já está atolado nesse pecado. Por isso que o apóstolo Paulo está dizendo: fuja da prostituição. Ele não deu uma sugestão, ele não deu uma opinião dele, não. Isso é um fundamento. Em algumas outras versões vai dizer que fujam da fornicação, porque a palavra ligada à imoralidade sexual na Bíblia é no grego, no original, porneia, e os nossos tradutores traduziram como fornicação, como prostituição. Então a palavra aqui é fuja da porneia, fuja da imoralidade sexual, de todo pecado sexual. Então nesse texto que Paulo está dizendo aqui, no texto áureo,
ele está dizendo fuja, e a palavra fugir quer dizer correr, quer dizer suma dali, saia daquele lugar. Nós temos um exemplo muito claro na Bíblia. Quando José ele foi vendido para o Egito, ele foi para a casa de Potifar. E lá na casa de Potifar, ele trabalhando, fazendo seus afazeres, de repente a imoralidade sexual se apresentou a ele. E o que José fez? Ele enfrentou ela, ele deu conversa para ela, ele bateu um papo com a mulher de Potifar, ele disse coisas sutis para ela. Não, o que ele fez? Ele fugiu. E na fuga dele ele perdeu a sua túnica, a sua capa. Irmãos, na batalha contra a imoralidade sexual, você perder uma roupa bonita, é melhor você perder uma capa bonita do que você manchar a sua vida com esse pecado. Porque as consequências desse pecado, elas são terríveis. Então José, quando ele se depara com Potifar, com a esposa de Potifar, quando ela vem atacar ele, o que ele faz? Ele corre. Ele foge dali, porque ele sabia que se ele fosse enfrentar, se ele ficasse na casa, se ele começasse a dar conversa, uma hora ou outra ele ia cair. E esse pecado, ele é tão terrível que ele é sutil, e ele vai criando raízes, quando você perceber, meu irmão, você já está deitado na cama com outra pessoa. Você já está se prostituindo, você já está, os jovens, já está cometendo fornicação. Então nós temos que ter muito cuidado. Se o pecado da imoralidade vir contra nós, o nosso dever, a nossa atitude é correr, tá? O cristão deve ser como foi José, nós devemos ser como foi José lá no Egito, quando ele correu da esposa de Potifar. E Paulo diz que todos os outros pecados, eles são cometidos fora do corpo. E o que o nosso corpo é, irmãos? Nós lemos aqui, o que o corpo do cristão é? Alguém sabe aí? Ele é templo do Espírito Santo. Então Paulo está dizendo que todos os pecados, os outros pecados são cometidos fora do corpo, mas esse exclusivamente ele tem origem no seu interior, no seu coração. Paulo não está dizendo aqui que os outros pecados são menos relevantes, não, porque os outros pecados também estão lá nos mandamentos, e esse pecado também está. Mas todos os outros são cometidos fora do corpo, mas esse pecado exclusivamente, ele é cometido dentro do corpo. Por quê? Porque ele começa no nosso coração. Quem se prostitui, ele peca contra o seu próprio corpo. Ele está... Espera um pouquinho, dá uma belezinha. Som. Aí. Até fiquei com a voz mais grossa, irmãos. Isso é bom. Então, Paulo está dizendo assim, todo pecado que você comete fora do corpo, os outros pecados são fora do corpo, mas o pecado da prostituição, o pecado do adultério, o pecado da fornicação, você está pecando contra o seu próprio corpo, ou seja, é um tipo de união espiritual entre o homem e demônios. A Bíblia vai nos relatar várias vezes Deus falando com Israel sobre eles estarem adorando a outros ídolos, como cometendo adultério, como adorando a demônios, a outros deuses. As pessoas de Israel naquela época adoravam muito a outros deuses. E Deus sempre tratou isso como adultério espiritual. Você vai ver lá em Jeremias, em Jeremias capítulo 3, em Ezequiel capítulo 23 e Oséias capítulo 4. São alguns textos que Deus vai tratar o povo de Israel como cometendo adultério espiritual. Ou seja, quando você comete um adultério, quando você faz sexo fora do casamento, você está cometendo adultério, está se unindo com demônios. Agora sim, ficou melhor ainda. Então a razão para essa condenação de Paulo ao pecado sexual também é o seu efeito. O efeito desse pecado, no ser humano, ele traz coisas terríveis, irmãos. Primeiro, a pessoa que comete pecado de imoralidade sexual, ele começa a se rebaixar. Ele começa a denegrir a sua imagem. Ele começa a mentir. Você já viu alguém que comete adultério sendo verdadeiro, Tânia? Você já viu, Joninha, alguém que comete adultério sendo honesto? Quem comete esse tipo de pecado da imoralidade sexual,
ele vai ter algumas coisas que vão afetar a sua vida, a sua honra, a sua dignidade. Gente, quem comete, eu vou falar mais sobre adultério, irmãos, porque nós estamos, né, não tem jovem aqui, a gente vai falar um pouquinho sobre, tem pai de jovem aqui? Tem pai de adolescente? Tem. Então a gente depois vai dar alguns conselhos para vocês sobre o pecado da fornicação e a importância de vocês falarem com seus filhos sobre isso, né? Então, a pessoa que comete esse tipo de pecado, o adultério, né, ele, primeiramente, ele denigra a sua imagem, ele deixa de ser uma pessoa honesta, a sua dignidade vai embora, a sua honra vai embora, ele torna-se completamente carnal, ele vira uma pessoa corrupta, ele vira uma pessoa mentirosa e ele destrói uma família, uma ou duas famílias, depende com quem ele se envolve. Principalmente ele destrói a sua família. Olha quão demoníaco isso é, irmãos. Olha quão importante é nós batalharmos contra esse pecado dentro da igreja. Um adultério, uma pessoa que comete adultério, ele pode afetar gerações. Nós temos um exemplo na Bíblia muito claro sobre Davi. Davi, ele cometeu o adultério. Quando o batalhão dele saiu para a guerra, ele resolveu ficar em casa descansando. E aí ele vai lá e enxerga uma moça muito bonita, Batseba. Ele olha, deseja ela, chama ela para deitar-se com ele. Ela se deita com ele e ela fica grávida dele. Aí o que Davi faz? Chama o marido dela, manda na frente da guerra para ele morrer. E aí vai o profeta Natan e traz uma palavra de juízo para Davi. Ele traz uma palavra de juízo para Davi. E Natan é bem claro e diz que a espada de Deus estaria sobre a casa de Davi. E aí você olha o que foi a família de Davi. Davi era um homem segundo o coração de Deus. Mas o seu filho abusou da sua irmã, né, da outra filha de Davi. O outro filho matou o filho que abusou, o irmão se matando. Morreu na sua velhice sozinho, precisando de alguém para ir lá aquecer o seu corpo. Olha o que o pecado do adultério fez com Davi. E nós não somos diferentes de Davi, nós somos humanos igual a ele. Nós estamos sujeitos aos mesmos erros, ao mesmo pecado, às mesmas coisas. Então, nós temos que ter muito cuidado, irmãos, e não achar que só porque a gente vem na igreja, só porque a gente vem todos os cultos, a gente está blindado contra esse pecado. Nós só vamos estar blindados contra esse pecado se nós todos os dias nós mantermos um relacionamento com Deus. Se todos os dias eu estiver enchendo o vazio que muitas das vezes existe dentro da minha alma com aquilo que é a presença de Deus. Se eu querer por conta própria, se eu achar que só porque eu venho todo domingo, toda terça, toda quinta na igreja, eu vou estar livre dessa tentação, não se engane, irmãos. Você corre um grande risco. Por isso que nós devemos manter uma vida em santificação, uma vida de santidade a Deus. Amém? Então, alguns pecados, né, relacionados a algumas práticas relacionadas à imoralidade sexual é a fornicação, que é a relação sexual de pessoa não casada ou pessoa solteira, com outra pessoa solteira ou até com uma pessoa casada. O adultério é a relação sexual de pessoas casadas com outras que não são seu próprio cônjuge. Homossexualismo é a relação sexual de pessoas do mesmo sexo, que hoje infelizmente é uma prática que dentro das igrejas está muito comum. Nós trabalhando com jovens e adolescentes, a gente vê o quão esse espírito maligno ele tem atacado os nossos jovens e adolescentes. Irmãos, é terrível. E muitas das vezes os pais não percebem, mas algumas reuniões que a gente faz, né, com jovens e adolescentes, você olha, que nem diz o sujeito por aí, os trejeitos, irmãos, não deixam nós nos enganarmos. É um demônio que está agindo no nosso meio, esse espírito está agindo no nosso meio, está corrompendo as nossas crianças, os nossos adolescentes, os nossos jovens. E também tem o bestialismo, que é a prática sexual de pessoas com animais. Você pode pensar que não tem, irmãos, mas como tem, tá? Como tem. Outro dia uma cantora
brasileira aí, que quando os jovens, eu digo que eu escutei outro dia e eu achei interessante que quando os jovens adolescentes começam a cantar a música dela, viram quadrúpedes. E ela disse que se tiver que se relacionar com animal, ela vai se relacionar. Então, para você ver o nível que hoje está a imoralidade sexual no mundo, tá? Então, essas 4 eu coloquei, que é mais ou menos o que vai estar na lição, que é a fornicação, o adultério, o homossexualismo e o bestialismo, tá? Então, vamos citar no tópico 1, que vai falar sobre a revolução sexual. Irmãos, eu vou ler, porque eu achei muito interessante alguns tópicos aqui, tá? Então eu vou ler para que a gente possa conversar um pouquinho sobre cada um. Um novo paradigma para a sexualidade. O paradigma judaico-cristão moldou a cultura ocidental durante séculos. Dentro desse modelo cultural, os valores morais prevalecentes eram aqueles extraídos da Bíblia ou inferidos a partir dela. Nesse aspecto, a sexualidade humana era vista como algo sagrado e que, portanto, deveria ser exercida dentro dos parâmetros estabelecidos por esse modelo. Desta forma, as relações sexuais deveriam ser heterossexuais e monogâmicas, não sendo consideradas normais ou aceitas nenhuma outra forma de expressão sexual. Havia, portanto, uma visão conservadora sobre a forma como a sexualidade deveria se expressar. Algum irmão, abre para nós Gênesis capítulo 1, 27 e lê o 28, por favor. Vamos lá, rapidinho. Gênesis capítulo 1, 27 e 28. Aqui nós vamos ver o padrão divino para relação sexual. Vamos lá. Gênesis 1, 27 e o 28. Lê a primeira parte do 28 aí. Assim Deus criou o homem à sua imagem, a imagem de Deus o criou, macho e fêmea. Peraí, ele criou o quê? Macho e fêmea. Em outra versão ele vai dizer homem e mulher. Ele não criou uma terceira via, tá, irmãos? Ele não criou um terceiro caminho. É homem e mulher, macho e fêmea. Pode ler lá. E ele os criou. Deus os abençoou e Deus lhe disse: sede frutífero e multiplicai-vos e enchei a terra e subjugai e tende domínio sobre os peixes do mar e sobre as aves do céu e sobre todas as coisas viventes que se movem sobre a terra. Fechou. Então esse é o padrão divino para a relação, para a expressão sexual que a gente está usando nessa lição, tá? Não existe outra forma que não seja a que Deus implantou quando criou o homem e a mulher. Não existe outra forma de relação. Nos dias de hoje nós estamos vendo isso sendo distorcido. Nos dias de hoje nós estamos vendo aquilo que Deus estabeleceu como padrão, como modelo para nós, hoje já não serve. E isso a gente vê dentro das igrejas, irmãos. E ainda leis que querem mudar a lei de Deus. Por isso a importância de nós votarmos em deputados ou governadores, enfim, que tenham o mesmo ideal que nós, que tenham a Bíblia como base. Porque se hoje, talvez se não tivesse tantos deputados evangélicos como existem, talvez hoje já teria muita coisa sido aprovada. Então, por isso a importância. Então, o padrão divino é esse de Gênesis 1, 27 e 28. Deus criou para ser uma bênção. Deus criou para a procriação. Deus criou para ser prazeroso para o homem e para a mulher. Tá? Então, nos dias de hoje, isso está sendo distorcido. A gente está vivendo dias enfim, você vê música, você vê novelas, você vê coisas distorcendo o que é o casamento divino, aquilo que Deus quis para nós, tá? Então hoje está normal. Hoje você vê novelas, você vê músicas, você vê filmes, você vê séries. Os irmãos, tem algum velho, desculpa, a expressão também sou velho. Algum aí acima de 20 anos aí que assiste série, irmão? Acho que de nós aqui é bem pouco, né? Bem pouco, né? Mas, irmãos, existem séries hoje que é totalmente voltada para a imoralidade sexual. As novelas hoje, não sei se tem algum irmão que perde tempo vendo novela, mas se você perde tempo, se liberte disso, irmão. Tá? As novelas hoje, se você parar para analisar, elas só não tem um ato explícito, mas praticamente é só o que falta. Você passa hoje, outro dia estava passando com a Zana na BR,
E tinha uma propaganda de uma marca de bota, irmão. Uma marca de sapato, de feminino. Aí o que tem lá no cartaz, Jair? O cartaz inteiro é uma mulher, com quase sem roupa, com o pé para cima, lá em cima você vê a bota dela, mas o resto você vê o corpo da mulher. Erotização. Erotização. Aí a gente pensa, né? Pô, mas isso não tem nada a ver. Talvez para a gente que, talvez não, para nós que somos purificados, que somos santificados, que estamos nessa batalha constante com Cristo, para nós talvez não tenha nada a ver, mas tem muita gente que vendo aquele cartaz vai para casa se masturbar. Tem muita gente que vendo coisas desse tipo vai para casa fazer o que é errado. Essa semana eu até estava vendo no celular ali acho que era um psicólogo, ele falando sobre esse caso de falar série, novelas, que todo mundo diz que hoje está muito inserido, mas essa coisa já veio lá de trás, dentro de uma novela. Daí ele citou aquela Casa de Papel, que viu aquela série, coisa, diz que tinha um cara de bandido dentro de uma casa, parece, pelo que ele falou, eu não vi. Daí chega numa certa hora de então tu vê aquilo ali, de começar a trabalhar na tua mente, tu começa a torcer pelos bandidos, porque quem está dentro da casa é bandido. Daí é o que está fazendo, a novela é a mesma coisa, tu começa a olhar aqui tanto que vira normal. É o que o mundo faz hoje. Influência é o que o mundo faz hoje. Ele quer fazer o quê? Padronizar, normalizar. Antigamente tinha as mesmas coisas, só que antigamente era mais, via uma cena, via uma coisa ou outra. Hoje é tudo, irmão. Se você parar para analisar hoje, se bobear, é uma novela de prostituição do começo ao fim. E o lado que usa a novela já aceita a mentira. E a mentira vai fazer com que esse lado vai adulterar. Esse lado alguém vai adulterar desse lado. Eu não vou entrar no mérito aqui, irmãos, mas existe a comunicação de espíritos. O Jair, acho que fez esse curso com a gente. Existe a comunicação de espíritos. Então, se você começa a estar inserido no meio daquilo, da imoralidade sexual, se você estiver inserido ali, se você não tiver discernição do Espírito Santo, se você não tiver um entendimento para correr dali, uma hora ou outra você vai ser convencido. Porque há a comunicação do Espírito. Se você der uma brecha, irmãos, isso vem, te pega e te leva para o outro lado. Então, o que a gente tem que cuidar, se revestir todos os dias. Então, a gente tem visto jovens solteiros se entregando à prostituição, a relações homossexuais, irmãos casados dentro da igreja, se relacionando com outra pessoa que não é o seu cônjuge. Isso existe, tá? Isso está no nosso meio. Existem pastores. Os pastores hoje estão, na verdade, o diabo coloca uma cegueira, porque, particularmente falando, as pessoas acham que com ela ninguém não vai dar nada, ninguém vai ver, o diabo dá corda, né? Porque ele é o tal, é o papel dele. A gente vai condenar o diabo, mas é o papel dele, é atacar a igreja, é julgar, é enganar. Então, pastores hoje se entregando a isso. O Jair vai falar na próxima lição aqui, que também não é fácil, sobre o divórcio, pessoas se divorciando por causa do adultério. Pessoas que cometem isso, pastores, líderes de igreja, estão cometendo isso e estão se divorciando. E aí os bonitão vão lá e casam de novo, tá tudo certo, tá tudo normal. E hoje, se for pregar contra essa situação, aí se revolta. Porque isso está acontecendo hoje dentro das igrejas. O que eu vejo que as igrejas hoje, nós que estamos inseridos no meio evangélico, nós deixamos de tratar o que era pecado como pecado e estamos tratando como problemas. Pessoas que são viciadas em pornografia, ele tem um problema, ele tem um problema, a gente tem que aconselhar, tem que levar para o psicólogo, tem que tratar. Não, irmãos, pornografia é pecado. O irmão que não pode ver, vou usar o português, cara, um rabo de saia aí. Irmãos, meu Deus, irmãos, tem que tratar ele. Não, irmãos, tem que tratar ele por dentro da Bíblia, é pecado. Ou se converte ou se afasta. É pecado. Eu tive uma experiência com um jovem, e graças a Deus esse jovem, ele resolveu, com dois jovens na verdade, um não quis nada e o outro resolveu mudar. Eu cheguei para os dois e disse aí, eu quero fazer um pedido especial para vocês, eu gostaria que vocês se desviassem da igreja, que vocês fossem para o mundo. Mas por quê? Eu disse, cara, vocês estão vivendo a vida de pecado que o mundo oferece. Vocês estão querendo viver dentro da igreja e vocês vêm para dentro da igreja, querem, usando o termo aqui, querem pegar as meninas da igreja para fazer. Eu disse, que absurdo é esse? Eu disse, então eu quero pedir com gentileza
que vocês criem vergonha na cara e vão lá fora fazer tudo o que vocês quiserem. Pode ir. Um deles voltou atrás e disse, não, peraí. Foi um choque de realidade dele. E eu fico feliz porque ele está firme na igreja. Está firme. De vez em quando ele diz, já, estou lutando, estou batalhando. Isso é isso aí, meu amigo. Precisou de mim, pode me chamar. O outro não quis nada. O outro resolveu se aventurar. Vai ter as consequências dele. E eu não me sinto culpado por ter feito isso. Porque ou você cria... Tem hora que a gente tem que dizer para o cidadão assim, ó, até como o pastor também tem que hora que chegar para o irmão, para crente, que às vezes a gente precisa estar ganhando almas e a gente tem que ficar cuidando dos irmãos que se sentem. Tem que chegar uma hora e dizer, irmão, vai criar vergonha na cara e vai seguir a vida, vai fazer o certo. Porque nós somos tudo barbados, nós precisamos de atitude. Então a gente não pode, muitas das vezes, ficar passando a mão toda a vida, porque senão vai viver aquela criança que a gente diz, aqueles jovens Nutella, né, que vai crescer Nutelinha. Tem que chegar e dar e correr nas costas para ver se ele endireita. Tá bom? Não mão alisar, isso só vai dar problema. É igual o filho. Se você educar o filho só alisando, só dando presentinho, meu irmão, o filho vai abusar de você à vontade, tá? Vamos lá, o tópico 2, vamos correr. O tópico 2, que diz que é a quebra de um tabu. Ali, a partir dos anos 60, o Ocidente passa por grandes mudanças sociais e os movimentos de contestação, principalmente da moral cristã, ganham cada vez mais visibilidade com a chegada da TV. Foi aquilo que nós falamos, né? Que a TV, hoje tem muita imoralidade, muita pornografia inserida. Então os historiadores observam que a nudez em público, que outras formas de sexualidade, bem como a legalização do aborto, foram fenômenos que começaram a ganhar força na sociedade ocidental a partir daquela época. Dessa forma, a sexualidade, conforme definida pelo cristianismo, passou a ser considerada um tabu a ser quebrado. Hoje, irmãos, se vocês entenderem, se você que tem filho, se você conversar um pouquinho com seu filho sobre o que acontece nas escolas, é terrível, irmãos. Nossos filhos cristãos que ainda estão na igreja, que são firmes, que são virgens, que estão lutando e estão se entregando para Deus. Se vocês vissem o que esses jovens, que esses adolescentes têm passado na igreja, nas escolas, abusos, bullying, brincadeirinha, de mau gosto, chega para nós relatos, irmãos, do que esses adolescentes sofrem na escola por decidirem ter um relacionamento com Deus. E vocês não têm noção do quão isso é oferecido para eles. E vocês não têm noção de quanto isso está infiltrado no meio deles. De vez em quando meu filho chega em casa contando algumas coisas que eu digo, sério, filho? Aconteceu, pai. Aconteceu. Nós tivemos outro dia um exemplo aqui. Eu queria entender como é que um pai e uma mãe deixam uma criança de 11, de 13 anos namorar. Eu não consigo entender nem como um pai deixa um de 14 anos namorar, 15 anos namorar. Eu já tenho uma espingarda lá. Eu comprei espingarda, não é pegada, pastor. Legalizado não é pegada. Eu comprei uma espingarda lá. Antes dos 20 que apareceram em casa, eu vou correr com tudo, irmãos. Eu queria saber como é que um pai deixa uma criança de 11 anos e de 13 anos namorar. E aí o fruto desse namoro é uma criança, uma gravidez de outra criança. E aí o que aconteceu? A mãe sossegou, depois de 7 meses resolveram fazer um aborto, matar uma criança. Olha o mundo que nós estamos inseridos, que as nossas crianças estão inseridas. A menina é 1 ano mais nova do que o meu filho. 11 anos. Uma criança. E o menino tem 13. E aí o que a justiça foi lá e fez? O que fizeram? Autorizaram o aborto. Mataram uma criança, destruíram outras 2, destruíram o psicológico, mataram e a menina não vai deixar de ser mãe, ela vai ser mãe pro resto da vida. Mas isso está infiltrado no nosso meio. Isso aconteceu ali em Tijucas, mas poderia ter sido aqui no José Arantes, na escola que o seu filho estuda, que os nossos filhos estudam. Poderia ter acontecido aqui no Maria Garcia. Tudo isso vem sendo introduzido faz anos, como você já mencionou.
Agora, a tolerância que a igreja tem com a sensualidade de crianças, não fala de criança, porque é adulto, né? Mas a tolerância que existe dentro da igreja com a sensualidade de crianças, como se vestem, como se comportam, isso é notório. É só olhar, como você disse, é cego, né? A gente vai olhando, a gente vai vendo. Sim. Então, essa sensualidade vai despertar, porque já estão aprendendo sobre sexualidade com 6, com 7 anos de idade lá. Né? Então, isso dentro da igreja tem que ser um comportamento. Estamos aqui para nós vivermos diferente. Mas já faz tantos anos que é aceito essa sensualidade de crianças dentro da igreja, que as consequências são adolescentes com 11, 12 anos namorando, e os pais crentes achando que isso é normal. Pode até culpar o menino teve o ato esse de 13 anos de idade, mas a culpa foi da mãe e do pai que permitiram a menina namorar com ele. Então vamos à raiz do problema. Se nós pais crentes, tá, não olharmos e vermos, essa roupinha não dá, filha, essa tua coleguinha que se junta com você não dá. Eu digo isso porque eu tenho 2 meninas, né? Você falou do espingarda, eu digo para Abigail, a hora que tiver um namoradinho, não te preocupe, ele vai dar uma voltinha de carro comigo. Porque hoje a gente faz o que tem que ser feito e a criança começa a ter um respeito pelo pai e pela mãe, dizendo, ei, não, isso aí não é permitido e eu sei que isso é pecado. Nós vamos viver dentro da igreja o que nós estamos vivendo hoje. Aí nós vamos ter adolescentes problemáticos, jovens problemáticos, porque já fizeram o que ninguém viu, abortaram quando ninguém viu, acoitados pelos pais, e vamos ter pessoas casando não porque estava na hora, mas porque fornicaram e obrigaram a tocar para frente. E as consequências serão terríveis. Aí eu te faço uma pergunta: quem é que compra as roupas das crianças? Aquilo que o Tânia falou, quem é que compra? Os pais. Os pais. A Zana às vezes olha para uma adolescente e diz assim, eu não acredito, cara, eu acho que a mãe queria andar como a adolescente está andando. Porque você vê as roupas, ela diz assim, eu acho que a mãe dessa adolescente queria andar exatamente com essa roupa e não anda porque já é uma senhora, ou já é uma mulher adulta. Aí o que ela faz? Investe na filha. Quanto ao fator de vender a roupa, eu vendi roupa de criança. E as crianças chegam com a mãe lá e a mãe diz, mãe, vai essa aqui. Ela diz simplesmente assim, criança de 5, de 4, não, eu não quero essa, eu quero aquela. Simples assim. E quem escolhe a criança leva para escolher o que hoje está assim. Hoje está assim. Hoje está assim. Tópico 2 vai falar sobre a quebra de um tabu que ocorreu nos anos 60, que é aquilo que a gente estava falando agora. E a explosão sexual que nós vemos hoje é algo, que é aquilo que o Tânia estava falando, que já vem sido construído há muito tempo. Não é algo que começou agora, é algo... Edwin Cole, a gente faz os cursos dele, e na última aula eu até notei, porque a gente estava debatendo sobre isso também, tinha algo muito interessante. Eles estavam numa reunião no final de 1979 com a sua família, com a sua esposa e com a sua filha, e conversando, e ele dizendo como apavorado ele estava com a imoralidade sexual naquela época, 1979, irmãos. Aí a filha dele olha para ele e diz assim, pai, você não sabe que os pecados sexuais serão um grande problema da igreja na próxima década? 1979. Em 1980, os anos 80 foram chamados o ano da década, ou a década da ganância. A ganância ela é uma manifestação da lascívia. A lascívia é uma falsificação do amor criado por Deus. O amor procura beneficiar o outro à custa de si próprio. O amor ele procura beneficiar o outro à custa de si próprio. A lascívia é o contrário. Ela busca o benefício próprio às custas dos outros. Eu tenho que me satisfazer. Eu tenho. O outro que se vire. Isso a gente está falando no relacionamento conjugal, tá? Isso serve para o relacionamento conjugal. Se você se relaciona com a sua esposa e só você se beneficia, lascívia. Se você esquece do seu benefício próprio e quer beneficiar o outro, amor. São duas coisas bem diferentes. A lascívia foi criada pelo diabo. O amor ele é criado por Deus. O amor ele é bom. A lascívia ele é ruim. Amém, irmãos? Amém, irmãos? Amém. Eu quero ler aqui da lição o auxílio apologético, que eu achei muito interessante, é algo que está sendo infiltrado hoje, está querendo ser banido, né, de nós cristãos, que diz assim,
A vida humana e a sexualidade tornaram-se as questões morais divisoras de água da nossa época. Todos os dias, o ciclo de 24 horas de notícias relata o avanço de uma revolução moral secular em áreas como sexualidade, aborto, suicídio assistido, homossexualidade e transgenerismo. A nova ortodoxia secular está sendo imposta por intermédio de quase todas as grandes instituições sociais: academia, mídia, escolas públicas, Hollywood, corporações. Só para você ter ideia, um dos parques, o parque mais famoso do mundo, a Disney, qual é a porcentagem de criança que vai lá? Irmãos, 90% é crianças que vão lá. E eles hoje estão trabalhando o tema homoafetivo, homossexualidade. Porque uma das mulheres lá diz que a filha dela não sabe o que é. Uma das diretoras não sabe o que é, não sabe se gosta de homem, se gosta de mulher, se gosta de bicho, se gosta de... Ela não sabe com quem ela se relaciona. Então eles decidiram abraçar essa causa. Outro dia eu estava conversando com meu filho e ele perguntou assim: pai, por que eles vão lá no Salgadinho, eu acho que é o Doritos, e fizeram alguma coisa assim relacionada a isso? Por que no Salgadinho, pai? Eu disse: filho, o diabo, ele não vai querer atacar o pai lá, né? O casal vai lá no mercado comprar um pacote de trigo. Você acha que vai ter a bandeira do LGBT lá? Você acha que vai ter uma bandeira lá no pacote de feijão? Não. Eles vão fazer isso nos brinquedos, eles vão fazer isso naquilo que as crianças vão, e eles vão estar infiltrando isso, irmãos, eles querem infiltrar isso, e por isso que o papel da igreja é importantíssimo nesse assunto, nesse tema. Nós devemos combater, nós devemos respeitar as pessoas, mas não aceitar o que elas fazem. Nós devemos combater isso dentro da igreja. E combater não é chicotear eles, não é bater neles, não, é ensinar, educar. Porque se nós não fizermos isso, o fabricante do salgadinho vai fazer, o fabricante do chocolate vai fazer, o McDonald's vai fazer, o Bob's vai fazer. E é onde as crianças mais têm acesso. Eu assisti o primeiro filme do Toy Story com meu filho. Poxa, legal, lindo, maravilhoso, legal, para criança, show. O segundo filme agora tem um beijo lésbico, para criança. Você acha que o diabo vai atacar nós, irmãos, com esse assunto da homossexualidade? Não. Ele vai atacar as crianças. Aqueles que discordam do ethos secular corrente apelam ao direito da liberdade religiosa. O presidente da Comissão de Direitos dos Estados Unidos escreveu um desdém que a expressão liberdade religiosa não representará nada a não ser hipocrisia, enquanto permanecer como código para discriminação, intolerância, racismo, sexismo, homofobia, islamofobia, supremacia cristã ou qualquer outra coisa. Então, tudo aquilo que a gente combate como pecado contra a Bíblia, vai ser intolerância, discriminação, racismo, homofobia. É o preparo para a perseguição. É o preparo. E nós, como cristãos, nós temos que ter esse cuidado. E você, como pai, como vô, tem que ter essa responsabilidade, esse cuidado de falar sobre isso. Nós tivemos um exemplo muito claro agora, sobre a cantora Bruna Carla. Ela se manifestou, e a gente já está entrando também no outro tópico ali que fala sobre homossexualidade. Ela é amiga de um rapaz lá que era homossexual, e ele perguntou para ela se ela cantaria no casamento dele com outro homem. E ela disse que não, e ela falou isso na internet, irmãos. E ela foi, como disse o ditado por ela, foi cancelada. Cristãos que se dizem, pessoas que se dizem cristãos, ofendendo ela, dizendo que é uma pena, é um absurdo, é contra a palavra de Deus, é contra o amor de Deus. Aí uma delas, uma cantora, até a filha do pastor comentou comigo, uma dessas cantoras famosas que se envolveu no mundo das drogas e agora voltou e disse que estava convertida, tinha se acertado, estava tudo certo. Aí perguntaram sobre o J.A., que é aquele menino que cantaram os Gideões, e ela tinha uma amizade com o J.A. Daí ela estava convertida, pastor, ela voltou restaurada. Aí perguntaram assim: o que você pensa do J.A.? O J.A. é uma filha para mim. Mas que conversão é essa? Que mudança é essa? O candidato a presidente aí agora, o pré-candidato a presidente, o Pablo Marçal, numa palestra dele lá, chamou o J.A. para cantar. O cara que se diz crente, que prega, que quer fazer as pessoas andar, chamou um homossexual para cantar no culto dele lá, na palestra dele.
Normal, irmãos. Normal é para o mundo. Para nós ainda é pecado. Pecado e mentira, porque toda mentira não é do reino de Deus. Pecado e mentira, é junto ainda. Fala, Natânia. Porque essa palavrinha que parece que é tão importante, chamada tolerância, que foi incutida na cabeça das pessoas aí nos movimentos anteriores há décadas. A tolerância é você conviver normalmente com diferenças. Agora, quando isso vem no âmbito que vai conviver com aquilo que Deus reprova, é pecado, é o problema. E aí os cristãos, como Pablo Marçal e tantos outros famosos que a gente não vai mencionar aí, porque tem muita gente na igreja que gosta até dos hinos, né, deles e tal, mas se for olhar a fundo na raiz, eles são tolerantes com aquilo que o mundo ama. Aí esse problema da tolerância tornou já o mundo do jeito que está, e veio para dentro das instituições religiosas, da Igreja de Cristo, para destruir a igreja, porque já destruiu o mundo. O mundo aceitou diferenças, aí entrou naquela questão de racismo, entrou tantas outras coisas deturpadas, que na realidade nunca foi intolerância. Foram escolhas e opções. Sim. Por que nós vamos tolerar uma pessoa que escolhe deliberadamente o homossexualismo? Nós podemos amar a pessoa. Agora, tolerar ela no meio, como se ela fosse uma pessoa normal, não. Por quê? Porque vai contaminar outros. Irmãos, uma coisa importante, tá? Para a gente encerrar esse assunto aqui. O homossexual, ele veio na igreja, de maneira nenhuma nós podemos lançar ele fora. De maneira nenhuma nós, como filhos de Deus, como seguidores do segundo mandamento mais importante, do segundo mandamento que Deus nos deu, que é amar o próximo, nós jamais poderemos dizer para ele: vai para a rua que você não é bem-vindo aqui, porque você é homossexual. De maneira nenhuma nós podemos fazer isso. Nós temos que recebê-lo, nós temos que amá-lo. Se ele decidir fazer parte do corpo da igreja, ele tem que mudar. Ele tem que se converter, porque se ele realmente for fazer parte do corpo da igreja, ele vai ter isso aqui como bússola, como padrão. Então a vida pecaminosa dele ele vai ter que deixar de lado. Irmãos, vai ser difícil, irmãos. Tem vários testemunhos aí, até que na lição tem um que eu não vou ler. Tem vários testemunhos. É difícil, irmãos, mas com ajuda, com oração e principalmente com a ação do Espírito Santo, essas pessoas conseguem mudar. E outra coisa importante, tem jovens, tem irmãos mais velhos, que outro dia aí, duas senhoras, né, da nossa igreja se juntaram, se separaram do marido, se juntaram, foram embora as duas, né, não sei se foi da série, do Monte Alegre, da série, né, duas senhoras. Não, a gente trabalhando não. Gente trabalhando, e olha só, irmãos, olha só, cuidando do departamento infantil dentro da nossa igreja. Aí que está o pior ainda. As duas se uniram e foram embora, deixaram seus maridos. Em Camboriú, na igreja sede. Não é longe. Cuidando do departamento infantil. Olha como o diabo trabalha, irmãos. Aí que está mais pior. E qual é o nosso papel? Cuidar das nossas crianças. Por isso que eu sempre sou a favor, eu parabenizo aqui a Cleide, o Adilto está ali, dando meus parabéns para ela, que ela, uma visão errada que a nossa igreja tem, eu acho que é errado, na minha opinião, colocar só mulheres para cuidar de crianças. Muitas dessas crianças tem só mulher em casa, tem só a mãe, o pai foi embora. Aí chega aqui na igreja só vai ter mulher educando, só vai ter mulher ensinando. Chega na escola é só mulher. Qual é a referência dessa criança? Qual é a referência? Papel feminino. É verdade. Por isso a importância, e eu deixo um alerta para os homens aí, ó, que muitas das vezes as professoras convidam os homens aí, os homens se correm, se acovardam, porque é criança. Irmãos, nós como homens, como sacerdotes, como pais, nós temos o dever de ensinar as crianças da igreja. Porque se a criança não tem mãe, não tem pai em casa, só tem a mãe, um professor na escola é só mãe, enfim, ele chega na igreja e vê uma figura masculina, é fundamental para a criação de uma criança. Não é o pai, mas é uma figura masculina. É verdade. E se um dia a Cleide chegar para você, meu irmão, dá uma aula lá para o departamento infantil, irmão, vá, porque esse papel é importante fazer. Fala, Raimundo. Também vejo esse pensamento em mim também, sabe, irmão? Eu, numa parte
a participação do varão para poder interagir com os meninos também. Nós temos aqui o Michel, o Deco, o Simon, acho que ainda alguns homens que vão lá e dão aula para as crianças. Isso é importante, irmãos, é fundamental. Tá? Ter uma figura masculina, ter uma presença masculina na sala da escolinha, da escolinha das crianças. Tópico 2, nós vamos entrar aqui, nós vamos correr, porque ainda eu tenho que falar o lado bom do sexo, né, irmãos? O lado bom do casamento. Tem que falar o lado bom ainda, nós estamos falando só sobre os pecados. Tá? Eu quero falar aqui rapidamente, aí vai um conselho para os pais, sobre a fornicação, a prática da fornicação, tá? Que é as principais distorções da sexualidade sadia, que é o segundo tópico. A prática da fornicação no contexto evangélico, o termo fornicação passou a ser entendido como a prática não aceita e reprovável do sexo antes do casamento, realizada por pessoas solteiras. Contudo, o termo grego usado no Novo Testamento, porneia, que é aquela palavra que a gente já falou no começo, tem origem, né, ou na tradução portuguesa se refere à pornografia, enfim, a vários outros temas. E essa área da fornicação, especificamente para os jovens, e aí inclui jovens, adolescentes, e para você bater um papo com o seu filho lá de 10, 9, 8, tem que começar a inserir isso na vida deles, por dentro da Bíblia, por dentro da palavra de Deus, tá? Não vá procurar no Google, não vá assistir no YouTube e depois vai falar para o seu filho, não, vai por dentro da Bíblia, por aquilo que a Bíblia ensina. E essa cultura da fornicação, ela está inserida nos nossos dias. Ela está inserida dentro das igrejas. Os nossos jovens, e quando eu falo os nossos jovens, eu não me refiro ao certo, eu me refiro a toda a nossa igreja. Tá? E eu estou falando só do campo de Camboriú, não estou falando de outros campos que eu não conheço. Do campo de Camboriú, que a gente trabalha com jovens e adolescentes há muito tempo. Irmãos, o que está inserido isso dentro da igreja, você não tem noção. O que tu me fala de pais crentes, que eu já acompanhei isso, né? A gente tem nós como ruim, como santarrão, e o pai e a mãe falar assim, eu deixo meu filho andar do jeito que... Não, eu deixo meu filho aqui em casa com a namorada dormindo, para ele não sair da rua, porque é perigoso a rua. E fala, isso é de crente, né? E de crente de líder que a gente sabe que né? Então isso, irmãos, essa erotização, né, que o Tanner falou, dos nossos adolescentes, dos nossos jovens, crianças pequenas, isso está infiltrado dentro da igreja. Isso está inserido no meio da igreja. E muito contribuiu para isso as redes sociais. E para os irmãos velhos também, tá? Para os irmãos aí, acima dos 20, aí, dos 30 também. As redes sociais hoje, ela é terrível para os adolescentes e para os jovens. E para os irmãos. E para as irmãs. Porque tudo que você quiser tem ali. Antigamente, irmãos, para nós ver com todo respeito, irmãos, vou fazer uma brincadeira aqui. Antigamente, para nós ver uma mulher seminua, nós ia na revistinha do Avon. Né? Quem vendia Avon aí? Quem vendia Avon? Né? Hoje em dia, as crianças de 2, 3, 4, 5, 6 anos têm na palma da mão. Muito pior. Muito pior. Tem fotos, tem vídeos, se conta como faz. Tudo isso eles têm na palma da mão. E você acha assim, ó, meu filho, teu filho, irmão. Tudo que tu vai ver, mesmo relacionado à palavra de Deus, uma pregação, um louvor, sempre já vem a propaganda no começo ali, algo relacionado à imoralidade sexual. Isso entra devagarzinho, vai minando, quando vê, tá... Vai ter uma lição que nós vamos falar sobre as redes sociais, que é a sutileza das mídias sociais, da lição 11. E nós vamos trazer algumas coisas sobre isso, irmãos. As danças eróticas que acontecem no tal do TikTok, no Instagram, mensagenzinhas no WhatsApp. Isso tudo acontece, irmãos. E você acha que teu filho não vê? Teu filho vê. É verdade. Tudo isso aí é a raiz, irmãos. É o começo. É a semente. E se isso se tornar uma rotina, muito provavelmente esse menino vai ter problema com pornografia. Muito provavelmente esse menino vai ter problema com masturbação. Muito provavelmente na mocidade ele vai querer ter relação antes do casamento. Muito provavelmente esse menino vai se envolver na moralidade sexual.
Vou fazer uma pergunta aqui. Você, pai, não precisa responder, não precisa levantar a mão. Você vê o que seu filho vê na internet? Ou você vê só o que ele deixa você ver? Perguntar para os casais agora. Marido, que nem diz um coreano, um chinesinho lá da escola do Vitor. Você tem marida? Marido e marida, marido e esposa. Você mostra para sua esposa que você vê quando ela não está perto? Quando você está no banheiro sozinho? Quando você está no quarto, quando ela não está em casa, quando ela sai para trabalhar, você fica? Sabe você... a senha um do outro. Você mostra para ela, você compartilha com ela, você compartilha com ele. Tem a senha do seu celular? Tem aquela coisa? Você tem a senha do celular do teu marido? Ou se quando você vai pegar ele dá um pulo, ou ela dá um pulo. Ah, meu celular não! É meu, eu comprei! O marido deu senha da mulher também. Hoje tá tudo igual. Irmãos, é um assunto muito sério, irmãos. Filho maior a gente não vê, né? E filho maior a gente não vê, claro, porque já é independente. Mas o Espírito Santo vê. Sabe o que eu vi uma semana na internet? Um casal e eu sei, aí você estava ali, tinha uma coisa que estava levando ele, e a mulher foi para pegar o celular e deixou cair o celular dentro do balançantário, de propósito. Aí pegou o celular, levou na pousada para arrumar, mas dentro do celular da capinha ele deixou uma coisinha de pé e um bilhete. Pelo amor de Deus, não deixa minha esposa ver o que tem dentro. Então, assim, os jovens de hoje, eles não sabem a importância da virgindade, irmãos. Eles não sabem que a sua virgindade é para a glória de Deus. Eles não sabem que aquilo que Deus fez como santo, ela só pode ser tirada, ela só pode ser quebrada quando ela realmente encontrar o amor da vida dela, o amor da vida dele, os dois se casarem e depois do casamento, na noite de núpcias, eles têm a sua relação sexual. Os nossos jovens perderam isso. Muito por causa do quê? Muito por causa do quê? Eu venho de uma geração, eu sou de uma geração, e a maioria de vocês são, e até antes do que eu, alguns, eu venho de uma geração que falar sobre sexualidade para os filhos era vergonhoso. Quem aqui é dessa geração? Todos nós. Quem aqui teve conversa aberta com seus pais, salvo exceções, é claro, sobre sexualidade? Quem foi o pai aqui que pegou seu filho, sentou com ele e falou sobre sexualidade com seu filho? Qual foi o pai que fez isso? Quem de vocês aqui já sentou com o pai? Desculpa, Odolino, tem correto que já está... Quem de vocês aqui sentou com o seu pai e teve essa conversa? Irmãos, muito pouco, irmãos. E infelizmente nós trazemos isso e aplicamos para os nossos filhos da mesma forma, nós não conversamos. E aí tem uma pesquisa de curso que a gente faz, que ela foi feita com 1.000 adolescentes, tá? Dividido meio menina, 500 meninos e 500 meninas. E 38% afirmaram ter aprendido sobre sexo por conta própria. Aprenderam pesquisando na internet, aprenderam por conta própria. 23% aprenderam com os amigos ensinando, os amigos praticando, os amigos... 23% aprenderam com os amigos. 20% aprenderam em casa com seus pais. Número relevante. De 1.000, 20%, 200 pessoas aprenderam em casa. Muito relevante. E 12% aprenderam na escola. Apenas um garoto em cada 7 aprende a respeito do sexo em casa. No número grande, é bonito, não é? Mas de cada 7 adolescentes, um aprende em casa. Os outros 6 aprendem por aí. Eu acredito que se for botar por sexo masculino é mais difícil ainda, porque masculino a gente deixa, é homem, tem mulher que se cuida. Pensamento de antigamente. Na igreja não há indivíduos suficientes, ou seja, na conta de votos, na conta de pesquisa, não houve conta suficiente para constar nos dados da pesquisa. Ou seja, quem aprende na igreja não houve adolescente suficiente para dar nem 1%, irmãos. Apenas 2% dos entrevistados acham que o sexo deveria ser ensinado na escola. Raramente a igreja é considerada como um local onde se pode aprender a verdade a respeito do sexo.
e deveria ser o local ideal. As Escrituras, a Bíblia nos diz que porque os lábios do sacerdote devem guardar o conhecimento e da sua boca devem os homens procurar a instrução, porque ele é mensageiro do Senhor dos Exércitos. A igreja é sim o local apropriado para se falar sobre sexo para os nossos jovens e adolescentes. É o local ideal. Vamos fazer uma palestra sobre sexualidade. Apoie. Venha participar. Mãe, traga seu filho. Não deixe que os outros ensinem de qualquer forma. Dentro da Bíblia, por dentro daquilo que Deus nos deixou, traga para a igreja. Na igreja esse assunto deve ser abordado sim. E há muitas pessoas que complicaram, tá? Aqui eu falo para vocês, já casados, há muitas pessoas que se complicaram na sua vida por terem relações antes do casamento. Há pessoas que colhem até hoje o fruto desse relacionamento. Há casais que estão casados hoje e muitas das vezes estão feridos, porque antes do casamento, talvez o sonho da mulher era casar virgem, era casar de branco na igreja, mas o homem o forçou a ter relacionamento com ela. Se aqui hoje tem alguém que fez isso, chegue em casa, converse com a sua esposa, peça perdão, se retrate diante de Deus, assuma a sua culpa. A virgindade não volta mais, mas você pode curar feridas através de uma atitude dessa. Irmãos, adultério não é crime. Eu vou ter que correr, irmãos, tá? Demais. Mas é pecado. É pecado, adultério é pecado. Eu quero aqui só relatar. Há 15 anos atrás, o adultério era considerado crime. Se você fosse pego em adultério, você poderia ficar de 15 dias a 6 meses de prisão. Olha como sério, hoje está normal. E isso é uma praga que está dentro das igrejas. Por isso que eu disse que essa lição não foi feita para quem está lá fora, foi feita para quem está aqui dentro, tá? Isso é uma praga que está dentro das nossas igrejas, tá? E a gente tem que batalhar, combater contra isso. E fundamental, confessar. A Bíblia diz que quando a gente confessa a Deus os nossos pecados, Ele nos perdoa. Mas quando nós confessamos a alguém, Ele nos cura. Essa confissão a outra pessoa, nós somos curados. Só não confesse para qualquer um, irmão, porque senão você vai se complicar, tá? Então, a Bíblia diz que o fruto do adultério é amargo. Em primeiro lugar, 5 coisas para proteger-se contra o adultério. Lá em Provérbios capítulo 5, vai dizer que a proteção para o adultério consiste em criar filtros. Ou, lá em 5:3 de Provérbios, as suas palavras são mais suaves do que o azeite. Aquilo que eu falei, vem, irmãos, devagarzinho, suave, mansinho, quando você vê que você está caindo. Você sabe assim, ó, você não elogia a sua esposa, você não diz, como você está linda hoje, como você está maravilhosa, como você está, cheirosa. Você não elogia, ela vai passar na rua e alguém vai dizer para ela alguma coisa. Ou ao contrário também, tá, irmão? Quando você não dá a atenção necessária, não elogia, vai chegar alguém na rua e vai falar alguma coisa, e aí começa, a semente foi lançada. Tá? São suaves, coisas suaves. Então tome cuidado, tá? O adultério geralmente ele tem início na falta de afetividade do casal. Na falta de afetividade do casal. Que vai forçar uma carência. E essa carência vai tornar os relacionamentos vulneráveis. E aí, irmãos, o negócio pode ficar feio. E a forma de se proteger isso é fazendo o quê? Demonstrando amor, demonstrando carinho, demonstrando respeito, demonstrando comunhão com a sua esposa. Só um minutinho, irmão. Em segundo lugar, a proteção para o adultério é saber que ele terá consequências danosas. Está lá em Provérbios 5:4. Tá? Eu vou correr aqui, não vai dar tempo. Em terceiro lugar, a proteção para o adultério não está apenas em não lhe dar lugar, mas evitar estar no território. A Bíblia diz, afaste o seu caminho dessa mulher, não se aproxime da porta da casa dela. Evite ter intimidade. Isso aqui eu preciso falar, irmãos. Evite ter intimidade com quem você não pode ter intimidade. Evite entrar no espaço que não pertence a você, mas a outra pessoa. Resumindo, se você é casado ou casada, não pode se envolver intimamente com estranhos ou estranhas. E esse estranho e essa estranha não é um amigo, irmãos. É estranho no relacionamento de vocês. Ele é estranho para o relacionamento de vocês. Tá? Mesmo que essa pessoa seja seu amigo ou sua amiga. Pode ser o seu melhor amigo, pode ser sua melhor amiga. Não bata na porta dela para pegar conselho. Não bata na porta dele para pegar conselho. Porque você pode se complicar. Você pode estar oferecendo de bandeja o seu cônjuge. Cuidado, irmãos. O relacionamento é para ser vivido a 2 e não a 3, tá? Nada de contar intimidade para o seu melhor amigo ou amiga. E isso aqui, pastor é testemunha.
Vocês são testemunha. É uma das maiores desgraças da igreja. É um dos maiores problemas da igreja hoje, confiar em pessoas e falar coisas para outras pessoas. É verdade. Em quarto lugar, a proteção para o adultério está em se manter numa vida disciplinada, porque o meu coração desprezou a disciplina, está lá em Provérbios 5,12. E em quinto lugar, a proteção para o adultério está em não alimentar fantasias que seriam satisfeitas somente na esfera do casamento. Tá? Beba água da sua própria cisterna e das correntes do seu poço. Irmãos, o padrão bíblico para o sexo: satisfação mútua dos dois. Ele é a união física mais intensa entre um homem e uma mulher e deve ser um reflexo da união deles no espírito. Ele é a celebração da aliança do casamento, por isso ele tem que ser feito com uma expressão de amor e não ser feito de qualquer jeito, de qualquer maneira. Tem que ser feito com amor, com uma expressão de amor. Isso, as mulheres são mais relacionadas a isso. Os homens são mais glutâneos, são mais... os irmãos estão entendendo, né? O Criador foi Deus e não o diabo. O Criador do sexo foi Deus e não o diabo. O diabo criou a lascívia. Deus criou o sexo. E tudo que Deus cria é bom. Tá? Irmãos, existem 2 altares. Tem que ter 2 altares. Existem 2 altares em nosso lar. E aqui eu já estou encerrando. O primeiro altar é a nossa mesa. É o lugar de comunhão. É o lugar onde você senta com a sua família, onde você olha olho no olho, onde você conversa, onde você pergunta para o seu filho como foi na escola, como foi o dia, como o seu marido, com a sua esposa. É um lugar de comunhão. Primeiro altar, mesa. Segundo altar, quarto. Jefferson, isso, não, irmãos, isso é bom, Deus fez. É bom. Sabe o que o quarto quer dizer? Lá em Mateus 6,6 diz assim, mas quando você for orar, vá para o seu... Isso quer dizer o quê? Relacionamento com Deus. Quando você for orar, é para ter relacionamento com Deus. Mas quando você for para a sua esposa, é para você ter relacionamento com ela. É para você tirar o tempo para ela. É um altar que nós não temos erguido dentro dos nossos lares. E esse altar, esses 2 altares precisam estar erguidos para que a presença de Deus esteja no nosso meio. Pastor Meirinho disse que ele ora antes e depois, irmãos. Ele ora para pedir força para Deus e depois ele ora agradecendo a Deus. Então, irmãos, não é pecado, porque é para a glória de Deus. Ô Zé, coloca lá para nós, Zé. Por favor, Zé, corre lá. Antigamente, Deus ele é um Deus de alianças. Antigamente, ele fez uma aliança com Abraão. Vocês estão vendo ali? Estão vendo? Antigamente, lá na época de Abraão, ele fez uma aliança com Abraão. Aliança santa, Abraão, obra eterna, coração circuncidado pela fé em Deus. Tá? Essa era a obra eterna. E a obra externa era fazer o quê? A circuncisão. O corpo era cortado, uma parte do corpo. Primeira aliança de Deus. A segunda aliança que Deus fez foi na nova aliança que Deus fez com nós cristãos através do seu Filho Jesus. O coração do cristão é circuncidado. E os sinais exteriores são o batismo em águas e a Santa Ceia, que nós temos aqui uma vez na igreja. Então, o resultado da primeira aliança, justiça resultante de um pacto de sangue que glorifica a Deus. A segunda aliança, Jesus, aceitação da redenção pelo derramamento de sangue, batismo nas águas, é o resultado, a obra externa dessa aliança. O resultado, justiça resultante de um pacto de sangue que glorifica a Deus. Matrimônio, casados. Compromisso é a aliança, a obra eterna. Compromisso, união e amor. Esse é o compromisso, essa é a aliança interna. E aí a obra externa é o sexo. Tudo para a glória de Deus. Resultado, justiça resultante de um pacto de sangue que glorifica a Deus. Se coloque de pé. Irmãos, eu tinha mais um monte de coisa para falar aqui, mas não dá tempo. Lá em 1 Tessalonicenses, eu só vou ler aqui, eu tenho que ler isso aqui, Claudia, me dá mais um minutinho aí, Claudia. Lá em 1 Tessalonicenses capítulo 4 diz assim, além disso, vós rogamos, irmãos, e vos exortamos no Senhor Jesus, que assim como recebestes de nós, de que maneira convém andar e agradar a Deus, assim andai para que continueis a progredir mais e mais. Porque vós sabeis que mandamento vos tenho dado pelo Senhor Jesus, porque essa é a vontade de Deus, a vossa santificação, que vos abstinais da porneia. Aqui na minha Bíblia está fornicação, mas lá no original é porneia, todo tipo de imoralidade sexual. Tá?
que cada um de vós saiba possuir o seu vaso em santificação e honra. Aqui há dois entendimentos, irmãos. Que cada um de vós saiba possuir o seu vaso, ele pode ser a esposa ou o esposo. Que cada um de vós saiba possuir o seu vaso em santificação e honra. Dolinho, não dá tempo, Dolinho. Ou pode ser o vaso eu, o vaso eu. Pode ser nós individualmente falando, tá? Então pode ser os dois vasos. Como aqui o contexto é imoralidade sexual, pode ser isso. Não na paixão da concupiscência como os gentios que não conhecem a Deus. Ninguém oprima ou engane o seu irmão em qualquer assunto, porque o Senhor é vingador de todas as coisas, como também antes vou-lo dissemos e testificamos. Irmãos, essa palavra aqui, esse texto está se referindo à imoralidade sexual. Então quando ele diz aqui, ó, não se oprime ou não engane, é muito sério isso aqui, tá? Você marido, você esposa, você jovem, você adolescente, qualquer tipo de imoralidade sexual que você estiver cometendo, seja contra o seu cônjuge, seja contra a sua namorada, seja contra o seu namorado, a Bíblia está dizendo, não sou eu que estou dizendo, que Deus é o vingador de todas essas coisas. Nós dizemos um texto muito lindo, né? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Se Deus é por nós, quem será contra nós? E se Ele for contra nós, irmãos? E se Ele for contra nós? Irmãos, nós lemos aqui que o nosso corpo é templo do Espírito Santo. E aí Deus diz aqui, ó, Deus não nos chamou para a imundícia, mas para a santificação. O seu corpo, tudo que você fizer com ele é para a santificação. A santificação ela só acontece com a presença do Espírito Santo. Se o Espírito Santo não tiver na nossa vida, meus irmãos, nós não seremos santificados, nós iremos viver na imundícia. Imundícia traduzindo imoralidade sexual. Jovens, adolescentes, adultos, irmãos e irmãs, nós precisamos nos santificar. E só quem vai fazer isso é o Espírito Santo. Feche seus olhos. Pai, nós estamos, Senhor, nessa manhã na Tua presença. E nós tratamos, Senhor, de um assunto muito relevante nos nossos dias e para a nossa igreja. E nessa manhã, Senhor, eu peço a Ti, como um filho, que cada um de nós possamos entender a importância de nos santificarmos. Que cada um de nós possamos entender o quanto nós precisamos fugir da imoralidade sexual e preencher a nossa vida com a Tua presença. Senhor, eu peço a Ti que Tu guarde os nossos adolescentes, que Tu guarde as nossas crianças, que Tu guarde os nossos jovens, os nossos adultos, os nossos casais, de qualquer tipo de imoralidade sexual. Que eles sejam fortalecidos em Ti e que nós possamos combater isso e sairmos vencedores. Deus, muito obrigado por tudo. Amém. E perdoe pelo horário. Você pode sentar. Se alguém tiver dúvida, irmão, depois me procura aí que eu falo com você. Obrigado, irmão Jefferson. Pai do Senhor, meus irmãos. Amém? É uma pena, né? Que a escola dominical tem tão pouco tempo, né? Para uns assuntos assim que levaria no mínimo umas 2 horas, né? Para a gente aprender e sair, às vezes, aí o professor fica nessa correria, né? Mas Deus abençoe, irmão Jefferson, que deu para a gente, né? Aprender algo e relembrar, né? Que a gente já sabe também muitas das coisas que a gente sempre ouve na igreja. E é muito bom esses comentários dos irmãos, né? Participação. Queremos agradecer os professores, né, que vieram nessa manhã, os alunos também, que estão dedicando a sua vida para a Escola Bíblica Dominical. E dando sequência nesse assunto, meus irmãos, eu estou aqui na minha mão as inscrições do nosso 19º seminário da Escola Bíblica Dominical, tá? Então vai ser um assunto de tamanha importância. Vai ser bem na lição 6, né? Que dá continuidade a esses assuntos, irmão Jefferson, né? Que está ligado, o título é A Sutileza das Ideologias Contrárias à Família, né? Então você, que é amante da Escola Bíblica Dominical, não perca, né? Não perca essas lições, principalmente essa lição 6, que não vai, por certo, não vai ter aqui, né, pastor? Vai ser, a lição 6 vai ser no dia do seminário lá, provavelmente vai ser lá, né? Tá, então essa lição será feita na terça-feira, né? Mas do mesmo jeito, provavelmente eles vão lecionar lá também. Então, professores, né? Os alunos que se interessarem, estão aqui as inscrições, tá bom, meus irmãos? Vamos participar, é para o nosso conhecimento, é para a nossa edificação. Você fica mais, né? Ciente das coisas, fica mais vigilante, né? Com cuidado a essas contrariedades, esses ataques de Satanás contra a Igreja de Cristo.
Porque nós só vamos poder saber os ataques de Satanás que vai afetar a igreja se nós lermos a Bíblia, se nós aprendermos sobre o ensino, né? E também a CPAD também vai estar fazendo o 10º Congresso Nacional de Escola Bíblica Dominical, que vai ser dia 2 a 5 de novembro, lá em Fortaleza, né? O tema é isso, o Espírito Santo capacitando a igreja para o ensino da verdade. Há muitos ensinamentos, né? Muitos ensinamentos, mas a verdade está sendo um pouco deixada de lado e o mundo jamais vai ensinar a verdade, né? O mundo jamais, a Bíblia de Jesus diz, o mundo, né, jaz no maligno. Então, o mundo jamais vai querer ensinar a verdade, vai ser sempre com sutileza e engano para afastar o homem. Foi o que ele fez no princípio com o casal Adão e Eva e continua atacando a igreja até hoje, né? E vai ser a missão dele até o fim, quando Deus então por fim arrebatar a igreja e encerrar todo esse mal. Mas ele não descansa, ele não dorme, ele não para. A cada geração ele vem com uma nova novidade e nós estamos, né, em uma das últimas gerações, se não a geração do arrebatamento, a gente não sabe, mas estamos sendo atacados, né? Então, vamos chamar a nossa secretária para fazer um relatório. Glória a Deus. Também, meus irmãos, não esqueça da nossa oferta missionária, tá? Da Escola Bíblica Dominical, você que não ofertou, tem algumas lições lá, pode chegar, Andriana, aqui. Tem algumas lições ali na secretaria ainda também, você que não adquiriu a sua lição. Saúdo a todos com a paz do Senhor. Vamos ouvir a classe Cordeirinhos de Cristo, primário. Título da lição: